Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar, es la clase Plus Number 2, número 2 de gastro. Nosotros hoy vamos a charlar a respeito de tres temas fundamentales, los dos primeiros são os principais e o último é como se fuera um plus por si aí pergunta. Generalmente não suelen perguntar essa cosita, pero por las dudas vamos a agregar. Então, vamos a compartilhar pantalla aí, empezamos. Classe Plus número 2, number 2, Vamos ver quais são os pontos que nós vamos a ver hoje. Bem rapidito, bem sencillo, eu creio que não vai tardar mais de 15, 20 minutos, sim, porque eu deixei o mais importante acá. Vamos falar primeiro sobre a respeito de la paracentesis. Eu creio que quedou aí uma lacunacita meio aberta, e então vamos cerrar essa lacuna a respeito de la citis, ou seja, de la paracentesis. La citis, como já sabemos, é o acúmulo de líquido intraabdominal quando sobrepassa mais de 500 mililitros. Qual é o ponto? Esse líquido está formado por algo. Temos diversos tipos de formação desse líquido para se acumular. Pode ser alteração da pressão plasmática, da pressão hidrostática, pressão oncótica, pode ser por bactérias, infecções. Então, algo que genera isso como insuficiência cardíaca, síndrome nefrótico, peritonitis bacteriana espontânea, tumores, algo causa o acúmulo de água intraabdominal, o acúmulo de líquido, não de água, perdão. Então, esse acúmulo de líquido se classifica a partir de sua quantidade, ou seja, de sua gravidade. Por exemplo, são 3 graus. Donde o grado 1, la citis é mínima, ou seja, é muito pouca. Generalmente, só se detecta por ecografia. O paciente tem a aparência de ser normal e solamente se detecta um líquido livre intraabdominal por la ecografia, ou a vezes quando vai ser um ataque por alguma outra causa. Não necessita generalmente de tratamento porque não é uma citis muito grave, ou seja, muitas das vezes ela é autorresolutiva e se recomenda a redução da ingesta de sódio e o controle da evolução. Em câmbio, as ascites de grado 2 é uma ascites moderada, que aí sim o paciente vai generar essa compressão intraabdominal, alguns signos e sintomas, e vai generar um mal-estar abdominal, pero não interfere nas atividades diárias. E o grado 3 de ascites é quando aí já temos afectação das atividades diárias, ou seja, influi a respeito da qualidade de vida do paciente. Tem uma distensão abdominal importante ou uma ascites a tensão. Se caracteriza por mal-estar abdominal intenso, em ocasiões apresenta disneia e interfere de forma importante em suas atividades diárias. E assim é como o paciente pode vir apresentando uma ascites. O ombligo hacia afuera, sim, parece uma língua acá, isso, né? Língua é a última coisa que parece, pero bueno. O ombligo sale hacia afuera, miren acá as estrias. Essas estrias, generalmente, quando são tempranas, miren, essa é a diferença entre estria temprana e estria que já foi passado um determinado tempo. As estrias, generalmente, que são agudas, de formação aguda, por uma distensão abrupta da piel, vão ser, generalmente, estrias rojizas. Em câmbio, quando são estrias já mais crônicas, são estrias que já são pálidas. E assim nós temos uma ideia se isso foi agudo ou se isso foi crônico. É solamente pensar, a embaraçada, generalmente, quando empieza a ter estrias por a distensão abdominal, generalmente as estrias são iguais a essas, são rojas. E quando cronifica esse processo, ou seja, quando vai cicatrizar depois de alguns meses, essas estrias, quando já ganha o bebê e tudo isso, essas estrias, a maioria, em algum porcentagem das mulheres se reduzem, não aparecem, e algumas mulheres quedam com estrias. E as estrias, como um processo evolutivo, elas se tornam aí da cor da pele, ou seja, não quedam mais rojizas. Então, a ascites gigantesca, essa seguramente já está atrapalhando a vida desse homem. Provavelmente nem consiga mais ver o negocito aí. Bueno, e assim também pode aparecer o paciente com ascites. Essa ascites seguramente é de grado 3. Grado 1 e 2 são leves. Generalmente o paciente não tem afectação de sua qualidade de vida. O que é importante fazer com um paciente que chega assim? É importante fazer uma paracentesis. Por que é importante fazer a paracentesis? Justamente para determinar a causa. Porque um tumor, por exemplo, uma metástase de um tumor, pode ocasionar uma metástase intraperitoneal e pode generar ascites. Então, é sumamente importante fazer a paracentesis para distinguir as causas.
que nós já vamos ver, vocês já sabem, sim, que é o índice de gasa que vamos utilizar, mas já vamos ver com essa atitude que é todo o que vamos fazer com esse líquido acítico. Bueno, vem o paciente com ascites, que devemos fazer? Se o paciente vem assim, com uma pança que está embaraçada de trigemelos, basicamente, temos que fazer a paracentesis. Como se faz a paracentesis? Paracentesis vamos fazer com o paciente de cúbito osso. Opa, bati acá o negócio. Vamos fazer com o paciente de cúbito supino, ou se pode ser também de cúbito lateral esquerdo, se é líquido, se há pouco líquido. E geralmente quando há pouco líquido, nós vamos utilizar o controle ecográfico, ou seja, vamos pôr o transductor ecográfico e vamos punçar, para não punçar, por exemplo, sem querer um asa intestinal e fazer mierda aí no paciente. Então, quando há muito líquido, generalmente não necessita controle ecográfico, generalmente se põe o paciente de cúbito supino, e nós temos que fazer a máxima asepsia, ou seja, desinfectar a zona com solução de iodo, poner campo e materiais estériles, porque se nós, por exemplo, deixamos um aureus aí, podemos introduzir o aureus no momento de la perfuração aí, de la punção, perfuração, não. A punção, podemos aí infectar o peritoneo do paciente com náuseas. Então, asepsia máxima. Vamos punçar com uma aguja intramuscular no terço externo da linha que une a cresta ilíaca entre o ombligo e a aspiração suave intermitente. Então, vamos agarrar o ombligo e vamos traçar uma linha entre a espinha ilíaca, entre o superior e o ombligo. Sim, como se fosse assim. Está feio de memorizar, está feio de imaginar. Então, vamos ver na prática. O seguinte, o ombligo do paciente, cresta, espina ilíaca antero superior, entonces en el tercio externo, acá es el punto de punción. Pero ¿por qué no se punza acá? Justamente por los vasos que nosotros tenemos acá, tenemos mucha vascularización, por eso que no se punza, se prefiere punzar acá, que es el sitio de elección para la punción. Entonces, vamos a punzar con una aguja intramuscular y vamos a extraer uns 60 mililitros para enviar al laboratorio para hacer los estudios. Concomitantemente, temos que fazer uma cosita acá, que é sacar a sangre dele paciente, ou seja, vamos sacar a sangre venosa do paciente e também vamos a pedir a albuminemia desse paciente, para nós depois evaluar o índice de gasa. Mas basicamente, nós extraímos um pouquinho e, em caso de ascites escassa, ou seja, pouco, nós vamos utilizar a ecografia para guiar a aguja. Quais são os testes que nós fazemos em nossa paracentesis, ou seja, o teste laboratorial que nós vamos fazer? Primeiro, vamos utilizar o recuento celular. Recuento celular generalmente serve para contar o conteo celular e é uma das técnicas mais importantes e sempre temos que fazer, justamente para descartar uma infecção desse líquido acítico. Quando, por exemplo, esse recuento celular aparece mais de 250 polimorfonucleares por milímetro cúbico, vai indicar uma infecção desse líquido acítico. Bueno, o outro que nós vamos pedir, o outro estudo, é a bioquímica. Ou seja, vamos pedir proteínas totales. E aí nós vamos classificar, por exemplo, como transudado ou exudado. O transudado ou exudado nos indica a causa. Por exemplo, se é um exudado, provavelmente é uma causa ou tumoral ou bacteriana. E se é um exudado, um transudado, já podemos pensar em alterações da pressão oncótica ou da pressão hidrostática capilar, que aí extravasa o líquido. Então, se tem menos de 2,5 gramas de proteínas totales, é um exudado. Se tem mais de transudado. Se tem mais de 2,5 gramas, é um exudado. Então, menos de 2,5, transudado e mais exudado. Glucosa. Por que é importante pedir a glucosa de nosso paciente, de líquido acítico? Basicamente, é para evaluar se, por exemplo, a glucosa de líquido acítico está baixa ou está normal ou alta. Por que é importante? Porque quando temos processos bacterianos, generalmente comem glucosa, as bactérias les gustam, amam a glucosa, então a glucosa muitas das vezes cai ali abaixo, 30, 40 miligramos por decilitro. LDH. LDH generalmente se pede por conta da peritonitis bacteriana espontânea, para evaluar se há uma peritonitis bacteriana espontânea por um germe ou não. Amilasa. Amilasa também se pode pedir nos casos de ascites pancreática, que pode generar a pancreatites, uma ascites. Microbiologia. Nesse líquido acítico, nós vamos fazer como se fosse um acitocultivo. Não sei como vou dizer. Em sangue temos hemocultivo e acá temos a microbiologia. Evaluar se há alguma bactéria
nesse líquido acítico, e a citologia também é sumamente importante. Por que é sumamente importante? Porque a citologia mira no microscópio óptico e busca, por exemplo, células tumorais, como, por exemplo, a carcinomatosis peritoneal. E o gradiente de albúmina, o índice de Gassa. Bueno, entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer con esses 60 mililitros que sacamos? Vá ao laboratório. ¿Sí? No laboratório vamos a pedir recuento celular, bioquímica, glucosa, LDH, amilasa, microbiologia, citologia e el gas. El gas, acordando sempre que quando vamos sacar o líquido acítico, devemos sacar do paciente uma muestra de sangue venosa para fazer índice de gas, porque vamos fazer o gradiente seracítico de albúmina. Dependendo do valor, se é maior ou menor de 1,1 gramos por decilitro. Isso há que se acordar. Se, por exemplo, acuérdense que é gramo por decilitro, porque vai perguntar, 1,1 o quê? Acuérdense que é gramo por decilitro. Bueno, se o gradiente é maior de 1,1 ou 1,1 gramos por decilitro, sospechamos de causa como cirrose, hepatite alcoólica, ascites cardíaca, ascites mixta, metástase hepática, insuficiência cardíaca fulminante, síndrome de Buchiari. Se o índice de Gassa ou gradiente é menor de 1,1 gramos por decilitro, aí vamos ver em carcinomatose peritoneal, peritonitis tuberculosa, ascites pancreática, biliar, infarto ou obstrução intestinal, síndrome nefrótica, rotura linfática pós-quirúrgica. Então, dependendo do índice de Gassa, maior de 1,1 ou menor de 1,1, nós vamos sospechar determinadas causas e vamos enfocar para diagnosticar que causa é e corrigir essa causa para que o paciente melhore de la ascites. Basicamente isso. O tratamento de la ascites generalmente é tratar a causa. Por exemplo, tem um síndrome nefrótico, perde muita proteína por el riñón, eu tenho que dar albúmina endovenosa para que o paciente deixe de ter essa extravasação celular. Tem uma insuficiência cardíaca. O que eu vou fazer com esse paciente? Eu vou, por exemplo, dar uma digoxina para melhorar sua insuficiência cardíaca congestiva. Basicamente isso. Tratando a causa, se trata a ascites. E ojo porque o líquido acítico sempre vai servir como se fosse um caldo cultivo para as bactérias. Então, se eu tenho líquido no abdômen, eu posso ter uma infecção na translocação bacteriana e pode infectar meu líquido acítico. Basicamente é isso que há que saber de paracenteses. ¿Sí? Acuérdense que onde se punça e quanto se saca e que vão fazer com o líquido. Sim ou sim há que saber Gassa, porque o Gassa nos indica a causa, ou seja, nos hace diagnósticos presuntivos de la causa. Basicamente é isso. De la ascites. Sumamente sencillo, sumamente fácil, rápido e pontual. Agora vamos ao tratamento da hemorragia digestiva varicosa. Eu vi que tiveram algumas dúvidas, então vamos de novo a essa parte de tratamento da hemorragia digestiva varicosa. Antes de começar, vamos solamente fazer um breve repassito. Hemorragia varicosa. ¿Por qué es causada? Por vasodilatación venosa de los, o sea, formación de varices esofágicas. Esas varices esofágicas se forman generalmente por hipertensión portal. Hipertensión portal más de 10 milímetros de mercúrio. Generalmente, presión normal de la vena porta es de 3 a 5 milímetros de mercúrio. Cuando sobrepasa de los 7, ahí ya tenemos hipertensión portal. Cuando sobrepasa 10, a aparição de varices esofágicas quando sobrepassa de 12 milímetros de mercúrio. Essa pressão portal, aí já podemos ter uma hemorragia varicosa espontânea. Causa principal e mais frequente de varices esofágicas é cirrose. Como se trata a hemorragia varicosa? Então, nós quando temos um paciente com cirrose, vamos agarrar esse paciente que é o mais sencillo para memorizar e para recordar. Paciente com cirrose sempre devemos fazer a profilaxis primária de la hemorragia varicosa. Que é profilaxis primária e profilaxis secundária de hemorragia digestiva alta por varices esofágicas? Primária é aquele paciente que nunca sangrou. Secundária é quando o paciente já sangrou, nós temos que prevenir as recidivas, ou seja, prevenir uma segunda vez que ocorra isso. Por quê? Se o paciente sangrou, o risco de morte desse paciente é de uns 50% mais ou menos. O risco de morte al año depois de um segundo sangrado é 70% a 80%. Então, o paciente que tem cirrose, eu tenho um parente aí que tem cirrose, generalmente há que se preocupar quando sangra. Depois que sangra, dá uma hemorragia digestiva, aí sim tem pouca sobrevida. Então, hemorragia digestiva aguda varicosa. Basicamente, profilaxis primária é propanolol e medidas higiênico-dietéticas. Modo assim, bem sencillo. Paciente que nunca sangrou, é profilaxis primária. Paciente que já sangrou, é profilaxis secundária. Pero que vamos utilizar a profilaxis secundária?
propanolol, drogas vasoactivas e também, generalmente, só o propanolol, e também vamos poder fazer profilaxis secundária com chips, clips, y básicamente eso es la profilaxis secundaria para hemorragia digestiva. Bueno, entonces, tratamento da hemorragia digestiva varicosa. Paciente viene sangrando, vomitando, hematemesis grave. Primeiro que viene assim paciente sangrando é corrigir a volemia. Nosotros, e essa foi uma trampita aí que generalmente entra nos choice. Gente, sempre quando o paciente vem sangrando, inestável hemodinamicamente, sempre, antes de mais nada, temos que estabilizar esse paciente. Não é fazer a anamnesis. Óbvio que se hace junto, pero, senhor, quantos banhos tem em tu casa? Com quantas pessoas vives? Sos casado, solteiro, viúvo, viudo? Então, tu casa é de madeira, não sei, de barro? Não. Primeiro, temos que tratar, corrigir a hipovolemia desse paciente. Senão, enquanto estamos perguntando quantas cloacas, quantos, não sei, quantos lugares que há para cagar aí na casa do paciente, o paciente morre. Então, a primeira coisa que vem um paciente sangrando muito é monitoreio oxígeno em vias. Vias, reidratar muito o paciente com cristalóides. Sí, isso, sí ou sí, é lei. Acordando sempre da classificação dos 4 graus de hemorragia digestiva. Grado 1, 2, 3 e 4. Grado 4, mais de 2 litros. Grado 3, 1,5 a 2. Grado 2, 750 a 1,5. E grado 1, 750 mililitros aproximadamente. Bueno. Então, corrigir a hipovolemia, controlar o sangrado o mais rápido possível, prevenir o ressangrado, ou seja, profilaxia secundária, prevenir complicações associadas com o sangrado. Acuérdense que se sangra, a sangre tem muita hemoglobina. Hemoglobina é proteína. Passa no intestino essa proteína, o paciente que já era cirrótico, aí sim rompe o huevo. Porque essa proteína é degradada em aminoácidos o líquido não tem como utilizar para o ciclo de la urea, vai ao cérebro, edema cerebral e tchau ao paciente. Então, sim ou sim, sonda nasogástrica para aspirar essa secreção, essa sangue que está no estômago. E prevenir o deterioro da função hepática. Como se previne o deterioro da função hepática? Obviamente, o paciente tem cirrose, temos cirrose alcoólica. O que devemos fazer? O paciente deve parar de tomar unas. Então, é complicadíssimo o paciente com hemorragia digestiva varicosa, porque se não morreu agora, vai morrer dentro de 1 ou 2 anos. Vamos, então, ao tratamento específico. Bueno, o que nós vamos utilizar? Podemos utilizar de ligadura elástica, os clips ou bandas hemostásicas, que são essas. Nós podemos utilizar também injeção de substâncias esclerosantes, como a norepinefrina ou adrenalina diluída. Podemos também, em alguns casos, quando o sangrado é leve, se pode solamente com o endoscópio, estou aí vendo, se pode empurrar um pouco de água helada, porque a água helada hace vasoconstricção e pode reduzir o sangrado. Então, sim ou sim, o tratamento desse paciente que está sangrando, nós vamos utilizar de endoscopia, que é o tratamento diagnóstico e terapêutico. Ou seja, é um método diagnóstico e terapêutico. Bueno, então, estabilizamos o paciente, sonda nasogástrica, aspiramos essa sangue para não passar no intestino e fazer merda, uma encefalopatia hepática. Análogos da somatostatina, como telepressina e octreotide. Por que nós vamos dar isso? O paciente vindo sangrando, nós temos que fazer vasoconstricção esplácnica para diminuir a pressão portal. E como nós vamos fazer isso? Com as drogas vasoactivas. Essas drogas são caracterizadas por ocasionar uma vasoconstricção esplácnica. Então, se diminui a pressão portal e com isso diminui o sangrado. Essas drogas se mantêm hasta 5, 6 dias como máximo, sim? São drogas endovenosas. E a profilaxis de la peritonitis bacteriana espontânea, quando o paciente já vem com sangrado, já tem que tomar aí um antibiótico, uma norfloxacino ou ceftriaxona por 7 dias. O paciente que está sangrando, vamos dar, obviamente, lactulose para começar a estimular seu trânsito intestinal, acelerar o trânsito para evitar essa absorção de los aminoácidos, essa hemoglobina que vai ser degradada, e prevenção de recorrências com beta-bloqueantes e vedas seriadas, ou seja, endoscopias seriadas. Por quê? Com as endoscopias seriadas, nós conseguimos evaluar como está o clipe, como está a evolução e prevenir o sangrado. Então, profilaxis primária, já vamos deixar claro, esse quando o paciente nunca sangrou. Como eu trato esse paciente? Beta-bloqueante. Sim? Profilaxis secundária, quando o paciente já sangrou, eu vou fazer quais são os tipos de profilaxis secundária? Chips,
métodos que são por endoscopia e o beta-bloqueante, que é o propanolol, el de elección. ¿Sí? E sempre cuidado com a encefalopatia hepática. Esse acá pode ser que tenha uma encefalopatia hepática, mas eu creio que é de outra coisa. Em resumo, para não quedar mais dúvidas, paciente vindo com suspeita de hemorragia digestiva alta varicosa. Primeiro, drogas vasoactivas, somatostatina, octiotride ou telepressina. Generalmente se utiliza o octiotride. Reposição volêmica e antibiótico. Conseguimos estabilizar o paciente se hace uma veda em menos de 8 horas. ¿Sí? Tenía ahí en el power. Eso es un algoritmo. Se hace la veda en menos de 8 horas. Las primeras 8 horas es la de elección. Y ahí podemos utilizar la escleroterapia, que são as substâncias esclerosantes, para cessar essa hemorragia digestiva alta. Parou de sangrar, tuvimos, por exemplo, generalmente cessa o sangrado em 80% 90% dos pacientes. Então, sucesso, ok, mantenemos as drogas por 2 a 5 dias, buscamos sempre infecções, porque acuérdense que esse paciente está descompensado por alguma causa, descompensa esse paciente, essa hemorragia digestiva, e estabilidade hemodinâmica. Se o paciente logrou todo isso, ou seja, está sucesso 100%, hacemos a profilaxis secundária com beta-bloqueantes e depois, se necessário, nós utilizamos a cirurgia, que é o TIPS. Pero por que se hace o TIPS? TIPS é uma forma de fazer um shunt para diminuir a pressão portal. Então, tem benefícios e malefícios, mas basicamente é o seguinte: o TIPS é fazer um shunt que passa por arriba do hígado, então essa sangue que passa por arriba do hígado não detoxifica. O bom é que diminui a pressão portal. O malo é que, como não detoxifica, aumenta os produtos tóxicos em nosso corpo, então tem maior facilidade de ocasionar uma encefalopatia hepática. O paciente, então, se melhorou, vai quedar 2 a 5 dias aí internado, sim? E com as drogas vasoactivas, que vão ser muito úteis para diminuir essa pressão dela vem na porta, e isso vai ser com que ocorra um cicatrizado, uma cicatrização correta. Se o paciente não melhorou, ¿sí? Com a veda, ¿sí? Ou seja, no terceiro dia de internação resangrou, falha terapêutica, nós vamos utilizar, vamos fazer outra veda, e aí, se melhorou, ok, aí hacemos profilaxis secundária. Se não, se o sangrado é massivo, nós vamos utilizar o balãozinho de Sangstack Blackmore, não se pode deixar mais de 24 horas, e aí depois se pode ir a TIPS ou outra cirurgia. Basicamente, em resumo, é isso. Conseguimos a hemostásia clínica, vamos fazer drogas vasoactivas, porque conseguimos a hemostásia, paciente ligou, está sangrando, conseguimos a hemostásia clínica com as drogas, vamos seguir com as drogas vasoactivas por 2 a 5 dias. O paciente está estabilizado, hacemos a profilaxis secundária. Se o paciente teve um ressangrado nesses 2 a 5 dias, é falha da hemostásia, falha da profilaxis. Então, segunda veda, se o paciente melhora, ok, a mesma coisa. Se o paciente sangra, depois da segunda veda, balão de Sangstack Blackmore, e aí vamos a TIPS ou cirurgia. Basicamente é isso, para não errar nunca mais um sangrado por hemorragia digestiva alta. Então, ou se o paciente vem sangrando muito e não conseguimos manter, ou seja, nesse caso acá, o paciente vindo sangrando muito e não conseguimos lograr a estabilização hemodinâmica, se vai diretamente ao balãoncito, se antes de fazer a veda. Se, ojo nisso, me olvidei antes de falar, e na classe também creio que eu me olvidei. Então, vindo sangrando muito, muitíssimo, se hasta por ele, óbvio que não llega assim, mas sangrando muito, inestável, não conseguimos estabilizar, vai diretamente ao balãoncito. Balãoncito, menos de 24 horas, vai à cirurgia. Basicamente, isso é de hemorragia digestiva varicosa. Tratamento, agora, creio que quedou bem copado, bem resumido e bem entendido. Bueno, agora vamos ao último ponto de nossa classe, sumamente rapidito acá, síndrome de Mirice. Síndrome de Mirice. Mirice é ocasionado, então é uma enfermidade rara, generalmente é complicação da colelitiasis crônica, e vai afetar cerca de hasta 4% dos pacientes com colicistite. Colelitiase. Colicistite não, colelitiase. É raro. Generalmente são mulheres em idade fértil que são as mais afetadas, e é caracterizada justo por uma obstrução do ducto hepático. Mirem acá. Obstruye o cálculo estranilocístico, obstruye o ducto hepático. Sim, ou seja, não obstruye o solo cístico, obstruye o conducto hepático e genera fluxo retrógrado dessa bilis que estava descendendo. Então, acuérdense que a bilis tem efeito hepatotóxico, pode aumentar um pouquinho as enzimas e passa a la sangre. Essa bilirrubina directa que passa a la sangre, acuérdense que pode dar colúria. Então, se não passa nada por el colédoco, não vai generar
¿Qué no va a generar? Eso, no va a tingir las heces con color marrón tabaco. Entonces, el paciente probablemente va a venir con una ictericia muy elevada, el paciente va a venir con prurito, muchas de las veces, de un prurito acá, y también va a venir con acolia o hipocólia hasta mismo. Y obviamente, la tríada de Charcot. Bueno, entonces, vamos por partes. ¿Es caracterizada el síndrome de Mirici? Generalmente eso no se pregunta, pero por ahí se pregunta, ahí ya sabe. ¿Sí? Caracterizada por una obstrucción del ducto hepático común o del colédoco, ¿sí? O del colédoco, que es producida por una compresión extrínseca o por un proceso inflamatorio del ducto cístico. Por ejemplo, impactó acá, empieza a inflamar y produce la obstrucción del conducto hepático común. ¿Cuál es la clínica? La tríada de Charcot, dolor em hipocondrio derecho mais el Murphy positivo y ictericia, colia y coluria. Diagnóstico es clínica e imagen, pero el diagnóstico de certeza es intraoperatório, ¿sí? Y el tratamiento es la cirugía, donde va a ser hecho la desobstrucción del conducto. Entonces, ¿qué hay que saber de Mirici? Mirici básicamente es la obstrucción del conducto hepático común por un lito, o por una obstrucción extrínseca, o por la inflamación. Genera una clínica bien característica, la bilirrubina del paciente arrebenta para arriba, porque imaginen, está obstruyendo todo el conducto hepático común, vuelve toda la bilirrubina, entonces la bilirrubina total 15, 20, altísima. El paciente viene como si fuera una naranja en el consultorio, o una zanahoria, si de tan amarillo que queda. Pero bueno, eso es el síndrome de Mirici. Tratamiento es cirúrgico. No hay mucho que hacer. Esa fue nuestra clase plus número 2. Manera bien resumida, bien sencilla, tratamos de varios puntos recontra mega mix importantes que sí o sí hay que saber porque son preguntas de examen. Entonces, nos vemos en la próxima clase y hasta la próxima clase. Muchas bendiciones a todos ustedes.